Ei, gente, olha só, entrou em vigor recentemente uma nova lei que modifica alguns artigos do Estatuto da Criança, do Código Civil e do Código Penal para punir com a perda do poder familiar aquele agressor do outro cônjuge ou daquela outra pessoa que detenha o poder familiar. A gente vai falar hoje sobre isso aqui no nosso Questões de Família, mas eu preciso, antes disso, que você faça a sua inscrição no nosso canal e que ative as notificações para você continuar recebendo o nosso conteúdo, impulsionar o nosso canal, para que a gente continue sempre no ar, tá bom? É isso aí, gente. Vamos falar? Pra te fazer uma canção de amor. Hoje nós iremos falar sobre a Lei 13.715, de 24 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de setembro também de 2018, que modifica alguns artigos do Código Civil e do Código Penal para dispor sobre as hipóteses de perda do poder familiar pelo autor de determinados crimes contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. O poder familiar é, na visão de Paulo Lobo, por exemplo, o exercício dos direitos e deveres dos pais em relação aos filhos no interesse destes, ou seja, é aquele conjunto de atribuições, direitos e deveres concedidos aos pais para que possam cuidar do desenvolvimento e proteção dos filhos menores, evidentemente. Pois bem, a Lei 13.715 de 18 muda o inciso 2º do artigo 92 do Código Penal, que trata dos efeitos da condenação criminal. A condenação criminal, além da pena em si, traz outros efeitos, que são enumerados no referido artigo 92 do Código, dentre eles o dever de indenizar, a perda do poder familiar, etc. Na redação antiga, o dispositivo dizia que era um dos efeitos da condenação criminal a incapacidade para o exercício do pátrio-poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Pela nova redação do dispositivo, um dos efeitos da condenação criminal passa a ser a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado e curatelado. Bom, como se vê, há aquela ultrapassada expressão pátrio-poder utilizada quando a concepção de família era exclusivamente patriarcal, foi substituída pela expressão poder familiar, que também merece ser repensada, pois o que os pais exercem, na verdade, não é um poder, mas a sua autoridade. É bem diferente. A lei também amplia o rol das vítimas dos crimes que podem levar à perda do poder familiar. Na redação antiga, somente os crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, praticados contra filho, tutelado ou curatelado, teriam como efeito da condenação a perda do poder familiar. Pela nova redação, também os crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, praticado contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar e contra filha ou outro descendente, podem ter como efeito da condenação a perda do poder familiar. A lei inclui a expressão filha não como uma inovação, mas como um aperfeiçoamento. É que, embora a expressão da lei anterior fosse apenas filho, induzindo a pensar que a perda do poder familiar somente ocorreria quando o crime fosse praticado contra alguém, algum menor, do gênero masculino, essa impressão foi equivocada, porque as filhas sempre tiveram nessa relação. Pode parecer bobagem, mas numa sociedade em que se mata exclusivamente por questões de gênero, essas questões têm que ser pronunciadas explicitamente. As palavras têm peso, as palavras têm poder. Mas inovação mesmo, nós vamos ver com o acréscimo da expressão outrem igualmente titulado mesmo poder familiar e contra filha ou outro descendente. A expressão outros descendentes contempla as novas realidades sociais e que não é raro a gente ver avós criando netos ou tendo uma relação mais estreita. Por outro lado,
Inúmeros são os casos em que um dos genitores atenta contra a integridade física do outro em disputas envolvendo processos de família, ajuizados ou não. As pessoas, via de regra, ainda lidam mal com a ruptura das relações afetivas, encarando como perda e não como o fim de uma fase na vida e o começo de outra. Por vezes, o egoísmo, o sentimento de perda e a própria insegurança podem induzir alguém a tentar resolver pela força essas questões, e quando isso acontece, o mal impera. Esperamos que o risco de perder o poder familiar sirva como um desestímulo a esse tipo de violência. Concretamente, sabemos que essa questão da violência não se resolve de forma assim tão simples, mas todo tijolinho é bem-vindo nessa construção por um mundo melhor. A Lei 13.715 também altera o parágrafo 2º do artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente, harmonizando a sua redação com aquela redação lá do Código Penal, nos termos em que falamos antes. Mas as mudanças mais relevantes mesmo dessa lei foram lá no Código Civil. Segundo o artigo 1638 do Código Civil, perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que 1. Castigar imoderadamente o filho. 2. Deixar o filho em situação de abandono. 3. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. E o 5º, entregar de forma irregular filho a terceiros para fim de adoção. Além dessas hipóteses, que já existiam, a Lei 13.715 acrescenta um parágrafo único ao dispositivo que tem a seguinte redação. Vamos lá. Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que 1. Praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica ou familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Praticar estupro, outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Praticar contra filho, filha ou outro descendente, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Nós entendemos que a nova lei representa sim uma grande evolução, mas que ainda há muito a ser feito no sentido de aprimorar as relações humanas, sobretudo na própria família, que deve ser não um lugar de violência, mas de paz, amparo, segurança e, sobretudo, um lugar de amor. É isso aí, pessoal. Até a próxima.